Vinícius Júnior, Arsenal e Real Madrid. Vamos dar uma olhada aqui. O que é bom pra quem, hein? Será que o Vini vai pro Real Madrid ou vai pro Arsenal ou não? Fala aí, minha gente. Boa semana para vocês, hein? Vou falar aqui de Vinícius Júnior, Real Madrid, renovação, Arsenal e também massoterapia. Tô brincando. Não vou falar sobre Arsenal, não, só sobre massoterapia. Hum, Vamos lá, gente. É notícia e eu acho que é uma das grandes novelas desse mercado de transferências e é normal que seja a permanência ou não do Vinícius Júnior no Real Madrid. Ele ainda tem 1 ano de contrato. Então, para muita gente, em teoria, não deveria ser um drama agora, né? Pô, se tem 1 ano de contrato ainda, cumpre o contrato e no ano que vem se resolve. A questão é que essa é a última grande chance do Real Madrid vender o vender. Vinícius Júnior caso ele não vá continuar. Porque ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano, o Arsenal leva ele, entre aspas, de graça. Por que entre aspas de graça? Porque, certamente, se o Vinícius Júnior resolver sair do Real Madrid e ir a algum outro clube, vai ser de graça entre clubes, né? O Arsenal, por exemplo, não tem que pagar nada ao Real Madrid, mas sim terá que pagar uma luva, né, o prêmio por assinatura, ao Vinícius Júnior. Que, aliás, é algo que, inclusive, se o Vinícius resolver ficar no Real Madrid, ou agora, ou no ano que vem, ele também tem a receber. Então, no final das contas, é o Arsenal, ou qualquer outro clube, não comprar o Vinícius do Real Madrid, mas comprar o Vinícius do próprio Vinícius. Sim. Então, é a última chance do Real Madrid Lucrar. fazer dinheiro com o Vinícius Júnior, é vender nesse mercado. Ou Se o renovar. Real Madrid deixar de ganhar dinheiro com o ativo que é o Vinícius Júnior, assim, do ponto de vista de negócios apenas, é um dos negócios mais burros dos últimos anos. Porque é um jogador jovem que vale muita grana e que você vai entregar de graça. Então, assim, ou vende agora ou não vende, meu amigo. Do ponto de vista de negócio, de acionista, de blá blá blá, porra, você não vendeu o Vinícius Júnior é burrice extrema, pô. Ainda mais que é alguém querendo comprar, né? Você garante um super jogador por mais algum tempo, mas isso também vai ter um Mas custo isso que vai vender, você né? tem que meio que comprar o Vinícius Vai vender porque já tem informação de que ou ele sai ou ele renova, com as propostas que o Real Madrid decidiu. dele próprio agora, porque tem uma matéria do AS de hoje que traz os detalhes da última tentativa de renovação de contrato e que agora teria implicação de luvas e também de direitos de imagem para o Vinícius Júnior ficar no Real Madrid. Essa matéria do AS, eu vou até passar o nome aqui de quem escreveu, é o Marco Ruiz, que é o redator-chefe do Real Madrid no AS. Eu não gosto muito, e eu não gosto nada, aliás, de falar quanto que um jogador ganha e quanto que ele não ganha. Eu acho que isso de vez em quando é necessário para a gente trazer um contexto se é bom ou não um negócio, né? Você vai falar que o Vinícius Júnior vai renovar com o Real Madrid. É bom ou não? Você tem que saber quanto que ganha, quanto que vai ganhar para saber se é um bom negócio ou não. Caso do Memphis no Corinthians, por exemplo, é sempre importante saber tanto que o Memphis ganha de salário, tanto que ele ganha É de bônus e verdade. tal, tanto que ele joga depois e fazer essa conta para saber se é ou não um bom negócio. Eu acho que é um pouco cruel divulgar o quanto que um jogador ganha, porque ele fica avisado, a família fica avisada, é questão de segurança, por mais que a gente pode até não saber exatamente quanto que um jogador ganha, mas a gente imagina que uma estrela do futebol mundial ganhe Ganhei muito muito. dinheiro. Eu concordo com o Beckler nesse ponto, tá? É meio zoado. Imagina você ter o seu salário revelado. Por que você gostaria de ter o seu salário revelado? E por que um jogador tem que ter? Então, assim, a gente sempre tem que ter a noção que é básica, que os caras são uma marca mundial e eles ganham muito dinheiro. Mas saber quanto ele recebe por ano, que eu vejo aí, eu acho meio pai mesmo. E que ele já seria avisado e teria que tomar medidas de segurança por conta disso. Mas eu acho uma invasão de privacidade grande, né? Ficar falando quanto que o jogador ganha toda hora. Então eu não gosto de falar toda hora, mas de vez em quando é necessário. Nessa matéria do Marco Ruiz, do Jornal AS, ele traz que as tratativas que terminaram no ano passado, sem assinatura de contrato, davam conta de que o Vinícius queria passar de ganhar 15 milhões de euros por ano, passar a ganhar 20 milhões de euros por ano. E que ali, alguns detalhes, o acordo não foi fechado, que o desejo inicial do Vinícius era ganhar 30, aceitava por 20 com algumas condições. Neste momento, o que o Vinícius Júnior exigiria do Real Madrid para renovar é, além de uma melhora de salário, luvas por assinatura de contrato e também ele ter mais controle dos direitos de imagem dele. Hoje o Vinícius tem 18 marcas, 18 patrocinadores, as 18 publis. Caralho, E sabia ele não. tem 50% disso e o Real Madrid tem 50%. Eu, por exemplo, tenho uma que é a GoCase, que eu vou falar com vocês agora aqui, Filha das da puta. garrafas Deixa Flip eu da passar. GoCase. Olha Não aí que eu quero, não quero a aqui garrafa, tá? do Cruzeiro. Mas se quiser patrocinar aqui a live e o Cássio, aí eu vou querer E todas as tem garrafas. aqui. Inclusive, eu queria realmente uma garrafa, porque eu estou sem garrafa. A garrafa que eu uso aqui na live, que é essa garrafa meio estranha, né? Parece que eu sou, enfim,
Não é minha. E aí numa do São Paulo, legal, subida na temperatura. Ok, eu pego 100% disso. Agora, no caso do Real Madrid, a patrocinadora é minha e eu fecho um acordo com eles, eu pego 100% disso. Agora, no Caralho, caso do Real 100%, Madrid, ele velho. pega Tá voando. 50% dos direitos de imagem, né, das Ah, publis do Vinícius ligeiro. Júnior. Vou até, em título de curiosidade, trazer para vocês aqui, ó. Tem a Clear, a Omo, a Gatorade, a Pode Rexona, vir ou todas. Rexona, ou Gatorade, Vem. nunca lembro o artigo qual se Vem. utiliza, PlayStation, Apple, Eu deixo vocês Pepsi, ficar Bet com Nacional, 80% Vivo, Real Prada, Madrid. Turismo de Dubai, Vem. Boss, Unesco, Vem. Nike Não e quer, Vinícius Júnior? Eu Havaianas, quero. Visa e ainda o Marriott Bonvoy de hotéis. Lê pra mim. Todos esses aqui são acordos patrocinais do Preciso limpar a Vinícius e roupa, o ô, Real amor. Madrid leva 50%. Preciso lavar meus Outro dia cabelos, saiu uma Clear. matéria do AS falando que o Vinícius se pagava só com as publis. Ou seja, como o Real Madrid pega 50% disso, o que ele paga de salários para o Vinícius Júnior já estaria pago só com o que o Real Madrid morde do Vini de direitos de imagem. Outros clubes, o eterno rival, o Barcelona, os jogadores têm 100% dos direitos de imagem. Então, se o Rafinha fecha as publis dele, ele leva todo o dinheiro daquilo. Isso é uma forma com que alguns clubes utilizam para poder pagar menos salários e convencer os jogadores a irem para lá, porque se eles forem jogadores midiáticos, eles vão ter boas oportunidades de explorar e de ganhar mais dinheiro com isso. O Mbappé no Real Madrid, segundo essa matéria do AS, ele tem quase 100% dos seus direitos de imagem. Então o Mbappé nem ganha assim um salário tão alto no Real Madrid, como o Real Madrid não teve que comprar ele do PSG, as luvas, né, o prêmio por assinatura é bastante alto, isso vai sendo diluído nos 5 anos de salários dele. Se eu não me engano, eu tinha visto no Capology que era de 100 milhões de euros. Vou até conferir aqui enquanto eu faço isso com vocês. Caramba, Que era tem de muitos 100 milhões detalhes, de né, euros cara? as luvas do Mbappé. Você divide por 5 anos, dá 20 milhões por ano, mais os salários, né? Deixa eu ver se eu acho isso aqui fácil para vocês. Não sei se eu vou achar fácil assim. Não sei onde que eu deveria ir. Bom, mas eu acho que é isso mesmo, tá? Então, o Mbappé não traz esse retorno que o Vinícius traz de publicidade para o Real Madrid. Sim. Claro que traz outro tipo de retorno, né? Mbappé vende camisa, o pessoal quer assistir o jogo, é mais de direitos de transmissão. Pô, mas eu não imaginava que o Mbappé não trouxesse um retorno de publicidade tão grande quanto o Vinícius, não. Mas é porque o Vinícius agora também, ele tá junto à Rock Nation, né? Não agora, tem um tempo já. E a Rock Nation é do Jay-Z. Então eu entendo também o ponto de vista do Vinícius como empresário de querer mais, até porque ele tá numa marca bem maior globalmente, né? Mais caro o ingresso do Eu não Santiago sei se o Bernabéu, Mbappé o é retorno patrocinado pela técnico, Rock Nation. evidentemente, Patrocinado eu não, nem contando parceiro da isso. Rock Nation, né? Estou só falando desses outros pontos. Agenciado. E o Vinícius, segundo essa matéria do AS, quer mais participação dele nos direitos de imagem. Ou seja, sem o Real Madrid ter que subir muito o pagamento do Vinícius, o Vini ganharia mais, por conta das suas marcas, e o Real Madrid, por outro lado, ganharia menos, porque ele pegaria um pedaço menor desse bolo do Vinícius Júnior de direitos de imagem. E ainda o prêmio por assinatura, que você vai diluir depois por tempo de contrato, né? Então, se o Vinícius pega 50 milhões de euros por prêmio de assinatura por um contrato de 5 anos, é 10 milhões a mais de temporada que se soma ali. Eu não sei se isso contabilmente, tá? Na hora de pagar imposto, se isso entra como salário ou não, se entra como uma outra forma. Mas tem aqui um bônus do Mbappé, 40 milhões por ano, segundo o Capology. 30 milhões de euros por ano de salário, bruto, né? Ainda tem que tirar os impostos. E 40 milhões de euros de bônus. Aqui ainda mostra o Vinícius, 25 milhões de salário bruto, que dá uns 12,5 mais ou menos, mais 12,5 de bônus do Vinícius, segundo o Capology, é o que tá por aqui. Então, para o Real Madrid, basicamente, ele tem que subir um pouco o salário do Vini, pagar mais e ganhar menos, porque ganha menos com direito de imagem. O Vini, por outro lado, não exige que o Real Madrid pague muito dele, não precisa subir tanto assim meu salário, mas... Não quer um salário maior, ele quer mesmo a liberdade do direito de imagem ser maior. E assim, não conheço tanto o mercado de marketing futebolístico e de mídia futebolística, mas o que é praticado no mercado de influenciadores, de comunicação, geralmente não é 50-50. Até porque hoje a marca Vinícius Júnior é tão grande quanto a marca Real Madrid em relação ao que acontece hoje, na atualidade, né? O Real Madrid, o Vinícius Júnior sair do Real Madrid é pior para o Real Madrid em questão de publicidade também, né? Agora o Vinícius Júnior ir para qualquer outro lugar
ele vai continuar sendo uma marca global. Porque as pessoas, hoje, elas se interessam muito mais pelo individual da pessoa do que pelo conjunto da obra. Você não vende o Santos Futebol Clube, você vende o Neymar. Entende o ponto de vista que eu tô tentando fazer? É muito mais individualizado a questão. Os meus acordos com os meus patrocinadores ganho eu. Tá vendo? E você me compra de mim mesmo, né? Porque senão no ano que vem o Arsenal me compra de mim mesmo. Então o Real Madrid tem que gastar mais com Vinícius e ganhar menos com Vinícius Júnior, fica mais caro. Isso que dá ter uma super estrela do futebol mundial no seu elenco. Nesse impasse estão Vinícius Júnior e Real Madrid, entre luvas, direitos de imagem, salário, como é que o Real Madrid fecha essa conta. Esportivamente, o Real Madrid precisa do Vinícius Júnior? Precisa. É um jogador desequilibrante, eu acho que por mais que o Mbappé faça muitos gols e concentre os gols do time, sem o Mbappé o time até funcionava melhor, quando o Vinícius tinha um pouco mais desse protagonismo. Em alguns momentos dessa temporada, sem o Mbappé, o Vinícius acho que apareceu melhor, confronto contra o Manchester City, por exemplo, que o Mbappé estava lesionado, o Vinícius Júnior fez gol no Santiago Bernabéu, fez os 2 gols em Manchester, então acho que o Vinícius não aparece mais em números, porque tem alguém concentrando esses números, no caso do Mbappé. Se o Real Madrid realmente fechar, porque até hoje está nessa novela do Diomandé, se realmente fechar com o Diomandé, eu acho que é um jogador pro lado direito do ataque, ele pode até ser trabalhado ali para depois passar a jogar do lado esquerdo do ataque, quem sabe se o Vini sair daqui a um ano, ele passar a jogar por ali, mas esportivamente é muito difícil achar um Vinícius Júnior, o Diomandé não é Vinícius Júnior, ele não tem a mesma casca do Vini. Jogar no Real Madrid a cada final de semana é muito difícil, a pressão é muito grande. E é um ponto de vista que se tem mesmo em questão de substituir o Vinícius Júnior, que você não tem que contratar só um ponta rápido que dribla bem e que faz uns golzinhos. Você tem que contratar um jogador de um mental extremamente forte, construído durante anos. A história do Vinícius Júnior no Real Madrid, eu acho assim, que poucos jogadores conseguiriam sustentar o que o Vinícius Júnior sustentou. O racismo, não pensei nem falar do que aconteceu com ele na Espanha, né? Mas até mesmo da questão do Benzema, que tinha acontecido com ele, vocês lembram da questão do Benzema? Que hoje, inclusive hoje o Benzema é um dos grandes defensores do Vinícius, mas teve também as questões de dúvidas da própria torcida, dele não chegar, dele chegar sendo titular, dele se machucar, depois ele acabar perdendo espaço, ser questionado, vai ser vendido ou não vai, até ele conseguir se consolidar. Isso cria uma casca, cria um mental, cria um sentimento do Vinícius Júnior de pertencimento ao Real Madrid que nenhum jogador de imediato vai chegar já sentindo. Porque você só constrói isso com o tempo, só constrói isso com acontecimentos. Então, no primeiro jogo em que o Diomandé for criticado, primeiro grande jogo, vamos supor que o Vinícius Júnior saiu, o Diomandé assumiu aquela posição. Será que ele vai aguentar? Se vai, quarta de final de Liga dos Campeões, Real Madrid precisando de um resultado. Será que o Diomandé vai sentir a perna porque nunca decidiu isso antes? Entende? Então até isso tem que ser colocado em questão na hora de se abrir mão do Vinícius Júnior. Você não consegue achar um jogador desse nível. Hoje no futebol mundial, é porque o Real Madrid já tem um cara desse nível em seleção, que é o Mbappé. Mas vamos pensar, quem seria esse cara de imediato que chegaria com essa pompa toda, essa casca pesada pra ser na ponta ali? Qual? Esse cara que já chegaria pronto, tipo assim, cara, ele já passou por essas provações e tudo. Qual que seria, assim, de pressão, de tudo? Nenhum, né? Só o Vinícius Júnior. Talvez se você colocar aí algum do PSG, mas aí, não sei também. Porque estão acostumados a vencer, né? É difícil, mano. Tem muito jogador que sente e que não consegue. E a gente tá falando de um garoto de 19 anos, o Diomandé, que jogou no Leipzig, que é um dos clubes com muito pouca pressão, né? Porque não é um clube com uma super torcida, obrigado a ganhar a cada ano. Então, esportivamente, para o Real Madrid perder o Vinícius, por mais que o time seja do Mbappé, seria uma perda muito, muito grande. E para o Arsenal, seria o melhor dos mundos. Se o Arsenal tem condições de pagar um bom salário para o Vinícius Júnior e deixar ele mudaria o patamar do Arsenal com os direitos de imagem dele, por exemplo, e aí o Arsenal só arca com salários, para o Arsenal seria uma muito boa poder contar com um jogador de uma posição vaga do time do Arsenal, um time que já é campeão inglês, finalista de Champions no último ano, semifinalista no ano anterior, Sim. Chegou mais longe do que o Real Madrid nesses 2 anos, né, em Liga dos Campeões, e neste momento, eu diria que o melhor time para se jogar na Inglaterra é o Arsenal.
Porque o Liverpool é uma incógnita. É. O Arne Slot conseguiu um bom primeiro ano, não conseguiu um bom O segundo Chelsea ano, tem agora um vamos Xabi ver com o Alonso. Iraola. O Chelsea acabou de chegar o Xabi Alonso, não está em nenhuma competição europeia. E também não O estava nem bem Manchester visto. United essa temporada deu uma recuperada e se classificou para a Champions e fez uma boa temporada, Mas é o Manchester United, lá é uma draga. mas é um clube que há mais de uma década só patina. Ainda tem que ver se Verdade. esse clube realmente Não é a primeira vez que o Manchester United consegue um vice-campeonato inglês, né? vai entrar nos trilhos. E o Manchester City, Nem foi depois vice, do né? Guardiola, vamos ver o que será, né? Com Enzo Maresca, já é um No time que futebol nos dois inglês só últimos é anos não Arsenal, ganhou o bebê. campeonato É nacional. isso, na ele Liga vem dos pra onde Campeões, a nos gente dois sabe que últimos ele anos deveria também vir. não conseguiu ir longe. Falei do Endrick ontem, falo do Vinícius hoje. Ou ele vai pro Arsenal, ou ele tem que ir pro Barcelona, doidão. Barcelona tá precisando de um ponta. Contratou o Gordon, mas foda-se o Gordon, né? Ponta direita. Mas ele não teria essa coragem. E acho que nem seria bom pra ele. Não seria bom pra ele. Mas ele cabe no Barça, hein? Tem que ver se essa troca de técnico se vai fazer ser um time competitivo e que vai continuar brigando ou não. O Arsenal, sim, é um time que já está há muito tempo Rala sempre brigando Madrid. em cima. Esse ano deu passo à frente do título. E na Liga dos Campeões também já mostrou consistência nas duas últimas temporadas. O certo é que nenhum time inglês hoje tem. Olha agora ali a foto do Beckley com o Messi aqui de fundo, cara. Cara, é muito fã, né? Mas tudo certo, mano. Que o Real Madrid tem, Eu né? também sou fã. Pô, se eu tivesse uma foto com o Messi, eu não deixaria desse tamanho, não. Botaria aqui logo. O estúdio viraria um chroma key da minha foto com o Messi. Foda-se. O Real Madrid é uma quase garantia de que vai brigar sempre. Não ganhou nada nos últimos 2 anos. Perdeu a Supercopa para o Barcelona 2 vezes, perdeu uma Copa do Rei para o Barcelona e na outra perdeu para um time da segunda divisão, né? Foi perder lá pro... Não era pro Albacete, agora nem me lembro para quem perdeu o Real Madrid a Copa do Rei, mas enfim, perdeu para um time pequeno. No Campeonato Espanhol também perdeu 2 vezes para o Barça e na Liga dos Campeões uma vez caiu para o Arsenal e outra vez caiu para o Bayern de Munique, as 2 vezes nas quartas de final. É que se a gente tirar de 2 anos e ampliar, o Real Madrid chega muito mais do que o Arsenal e o Real Madrid normalmente não passa 3 anos sem ganhar Campeonato Espanhol, né? Sim. Então, e a gente vai vendo o nível de investimento e de exigência para esse ano, a tendência é que o clube reage, que continue no topo. É o maior clube do futebol mundial, e depois que você chega no maior clube do futebol mundial, você vai sair para quê? A não ser que você seja o Endrick, que não esteja jogando, e talvez a melhor coisa para se fazer é jogar, por mais que não seja no Real Madrid, mas a melhor coisa a fazer é jogar. É vazar, O né? Pegar Vinícius o joga, beco. é ídolo, foi o melhor do mundo jogando no Real Madrid. A questão é que ele não é protagonista hoje. O protagonista é o Mbappé. Vinícius Júnior quase divide protagonismo. É o primeiro dos coadjuvantes, é o primeiro Robin do Batman, que é o Mbappé. Forte, e isso eu hein? não sei se é extremamente bom para ele. Mas isso não se dá em campo, né? Isso não se dá em campo. É uma verdade, mas não se dá em campo. O Mbappé não decidiu nenhum jogo grandioso. Vai, decidiu o jogo contra o Manchester City temporada passada, mas eu digo assim, do que era pra realmente ser feito, o Mbappé inclusive faz uma eliminatória horrível contra o Bayern. No mais, ele só concentrou mais os gols mesmo, mas o Vinícius Júnior continua sendo talvez o jogador mais decisivo desse Real Madrid. Ou se ser protagonista é a melhor coisa que ele pode ser. Ele já foi testado e aprovado na Espanha. Jogar na Premier League pode ser um desafio diferente, uma motivação diferente. Ele pode não ter a constante encheção de saco das torcidas espanholas, tanto provocações normais, né? O negócio do balão de playa lá, beleza, normal. Você normalmente provoca um adversário, como as provocações não normais, os insultos, as ofensas, os crimes cometidos contra o Vinícius Júnior. E que ele tem que aguentar muito mais na Espanha do que em qualquer outro lugar. É verdade, também muito mais tem isso. Não aconteceu em Portugal, né? Mas muito mais que em qualquer outro lugar. Eu tenho a sensação de que na Inglaterra ele teria um pouco mais de paz nesse sentido. Então, uma mudança de ares pode fazer bom para ele, pode fazer bem para ele. Assim como ficar no Real Madrid, assinar um novo grandíssimo contrato no Real Madrid, ser um jogador de mais de uma década, continuar batendo recordes e chegando num clube super competitivo, também pode ser uma boa para ele. Pro Vini, eu diria que ficar no Real Madrid é sempre melhor do que sair do Real Madrid. Se você tá jogando no Real Madrid e tá ali, é sempre melhor. Fato. Ah, mas quem vai fazer os gols é o Mbappé e tal. Pô, beleza, mas Tô no Real Madrid. se o Real Madrid nessa temporada, o Mourinho consegue acertar um equilíbrio entre essa dupla de ataque e os outros 10 do time mais o goleiro, os outros 8 do time mais o goleiro, os outros 9 ali,
Se ele consegue acertar um equilíbrio disso, beleza, pode ser que se o Real Madrid ganhar os títulos, o Mbappé ganhe os prêmios individuais, mas o E o Vini Vinícius vai continua continuar ganhando como título. jogador campeão, somando temporadas e temporadas e temporadas de Real Madrid, já tem 2 Champions fazendo gols em finais, ser tricampeão de Champions com o Real Madrid E é muita coisa. dificilmente o Vinícius Júnior não seria importante para o Real Madrid conquistar um título. O Real Madrid ganhar uma Liga dos Campeões de novo passa por o Vinícius Júnior ser importante. Não tem como o Real Madrid ganhar uma Liga dos Campeões hoje sem o Vinícius. Só com o Mbappé de principal jogador. Nenhum time conseguiu, cara. O PSG do Luiz Henrique não conseguiu. Assim, não é capaz. O Mbappé não é capaz de decidir um título de Liga dos Campeões sozinho. Assim como o Vinícius Júnior não foi capaz, tá? Tinha o Bellingham lá ajudando ele. Vocês lembram disso, né? Tinha o Benzema também. Nenhum jogador é capaz. O Messi foi campeão com todos os jogadores auxiliando. O Cristiano Ronaldo também foi campeão com o Bale brilhando. O Messi com o Neymar, com o Suárez. Então, assim, o Mbappé, só o Mbappé concentrando tudo, não vai dar certo. Então ele pode engrandecer a sua lenda no Real Madrid, no maior clube do mundo, caso fique. Ou ele pode testar coisas novas, provar coisa nova, viver uma vida diferente na Inglaterra, quem sabe com um pouco mais de paz extradeportiva, né? Porque dentro de campo não vai ter muita paz, os adversários são duros, são difíceis, são bons times. E aí tem que ver onde que a conta fecha para os times. Para o Real Madrid, se o Vini não for renovar, vai vender, vai chegar a proposta, o Vinícius Júnior vai ganhar mais dinheiro fora do Real Madrid do que lá, o Arsenal vai ter condições de pagar o salário, eu acho que não vai sair para ganhar menos, o jogador está tentando se valorizar economicamente também. Mas me parece que para o Arsenal é o melhor negócio, o Vinícius. Para o Vinícius é bom negócio, tanto sair como ficar, mas eu acho melhor negócio ficar. E para o Real Madrid perder o Vinícius Júnior eu acho que é mau negócio. Acho que aqui o Real Madrid tem que fazer um esforço de dar ao Vinícius o que ele quer, porque, como o AS noticiou há pouco tempo, ele se paga, então se a partir de agora ele for pegar os seus direitos de imagem e ele não fosse pagar, nada mais justo do que você pagar para ter um jogador como esse no seu time. O Mbappé sem o Vinícius eu não sei se vai render o mesmo tanto, não é fácil substituir, então para o Real Madrid é uma perda muito grande. Vai ser mais caro perder do que manter para o Real Madrid. É verdade. Então acho que o Real Madrid tem que tentar manter o Vini Júnior e manter por muito tempo, porque é um jogador que não se lesiona e que eu acho que ainda pode fazer grandes temporadas. Então, quem é que se dá melhor com essa? Se acontecer uma saída, Arsenal, depois Vini, depois Real Madrid. Quem se dá melhor caso ele fique? Primeiro Real Madrid, depois Vini, e é lógico que depois Arsenal, porque vai ter que buscar a vida tentando achar outro jogador. Mas o Vini fica sempre bem, acho que qualquer coisa que aconteça vai ser bom para ele. Isso é verdade. Quanto mais ficar, para o Real Madrid seria uma perda muito grande. Isso é verdade, do ponto de vista do Vini, para onde ele for, se ele for pro Arsenal, o principal jogador, projeto em torno dele, milhões na conta, Premier League, blá blá blá, vai ser visto como o principal jogador de uma equipe que acabou de bater final de Liga dos Campeões. Se ele ficar no Real Madrid, não muda nada, ganha mais dinheiro, continua sendo o Vinícius Júnior do Real Madrid, vida que segue. Agora pro Real Madrid é uma pica voadora mesmo. Arsenal, uma grandíssima contratação. O Arsenal também não faz muito mal quanto faz pro Real Madrid, porque o Arsenal pode pegar esse dinheiro, sei lá, pegar um Kvaratskhelia, tá ligado? Enfim, pegar outro jogador também, que não é do mesmo nível, né? Talvez seja na temporada passada, mas um jogador tão decisivo quanto, sabe? E também para a Premier League, uma grandíssima contratação. É isso, minha gente, de Real Madrid. É verdade, o Kvara gostaria de jogar no Real Madrid. Será que o Real Madrid não iria atrás do Kvara? Vinícius Júnior de Arsenal, massoterapia. Ficou para outro dia. Valeu, Becklezão! Caralho, videozão, mano. Sempre bom debater. Compartilhar disso com grandes comentaristas.